Marcos 16, 6 e 7. Diz assim: a palavra do nosso Deus, a palavra do único Deus, a palavra que quando é falada, logo atrás vem anjos, arcanjos, serafins, querubins, o Espírito de Deus se movendo para acontecer na minha vida e na sua vida. Por isso fique atento à palavra. Diga assim comigo: Papai do céu, fala comigo, muito mais do que as palavras que eu vou ouvir. Amém. Assim seja, Espírito Santo. Ele, porém, um anjo, chega para as mulheres e diz assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, nada de temor. Buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Venha, vede o lugar onde o tinha posto. Mas, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Pedro estava em Jerusalém. De Jerusalém para a Galileia, mais ou menos 100 quilômetros. E não tinha uma BMW, nem uma Mercedes turbinada. Não tinha nem um Fusquinha. Era a pé. Jesus Cristo ressuscita, o anjo revela, mostra o ambiente. Está vendo? Aconteceu exatamente o que eu falei para vocês, o que Jesus tinha falado, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Agora tem um negócio, ele vai se revelar a você. Diga amém. Ele vai se revelar a você. Jesus Cristo tem prazer de se revelar a mim e a você. Jesus Cristo, o Senhor, aquele que venceu a morte. E o anjo diz: olha, vai dizer aos discípulos, estavam as mulheres lá, diga aos discípulos de Jesus que vão lá para Galileia. E lá Jesus vai se revelar para vocês. Agora tem algo especial. Vai e diz para Pedro. Legal, nós conhecemos a história de Pedro. E eu pude ver aqui que o amor de Deus por mim e por você não está no que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus não está no nosso mérito. Eu mereço ser amado por Deus porque eu vim à igreja. Eu mereço ser amado de Deus porque eu sou ético. Eu mereço ser amado de Deus porque eu sou um homem reto. Eu temo ao Senhor, me desvio do mal. Eu mereço. Não. Deus nos ama não por causa do nosso mérito. Deus nos ama porque o mérito está nele. Ele resolveu nos amar. Ele é amor. E isso tem que mudar a nossa maneira de pensar. Ao olharmos a vida de Pedro, podemos observar que, por incrível que pareça, muitos de nós parecemos com Pedro. Pedro com a fé pura, simples e ao mesmo tempo profunda. Ele está lá no barco. Olha quem é Pedrão. Olha quem é Pedro. Está lá, Jesus manda atravessar. Eles vão atravessando. No meio do caminho, o mar começou a ficar revolto. Começou a ter tempestade. Jesus olhou de longe, viu eles tentando sair do lugar sem conseguir. Aí Jesus vai ao encontro deles. Quando eles veem Jesus, eles pensam que é um fantasma. Aí Pedrão. Pedro olha para Jesus: é o Senhor mesmo? Aí Jesus diz: ah, legal, sou eu. Olha que fé. O mar revolto, as ondas lá mexendo e eles não podiam navegar. Nós estamos falando de perito de pesca. Nós estamos falando de homens que conheciam a maré, que conheciam o mar, que conheciam o tempo, que sabia como deveria sair de uma correnteza, sabia como deveria sair de uma situação difícil, mas eles não estavam conseguindo. Aí Jesus vai lá ao encontro, aí Pedrão vê Jesus, quando vê Jesus: é o Senhor? Manda eu ir aí. Olha que fé. Olha que fé. Ele não conseguia tirar um barco do lugar. Ele e os amigos dele, o irmão, não conseguiam tirar o barco do lugar.
E de repente ele quer andar no meio do mar revolto. Olha que fé pura, olha que fé genuína. Esse Pedro, ao mesmo tempo que tem essa fé, ele começa a andar. Deixa eu ver mesmo se aqui é o mar. Ele começa a pisar. Imagina a alegria de Pedro. Imagina a alegria de Pedrão, andando sobre o mar. Era impossível alguém fazer isso sem uma ordem divina, sem um chamado de Deus, sem Jesus Cristo estar lá no lugar. Mas teve um momento também que esse Pedrão, que teve essa fé, que arrebentou, deixou de olhar para Jesus, foi olhar do lado, e ele começou a naufragar. Ele pede a Jesus que socorra. Tirou os olhos de Jesus Cristo. Pedro, em um determinado momento, ele declara quem Jesus Cristo é. Olha a figura que nós estamos falando. Olha da pessoa que nós estamos falando. Está lá os discípulos tudinho reunidos. Jesus maravilhoso, sublime, santo, amoroso. Olha, eu fico pensando no perfume que exalava da presença de Cristo. Uma vez eu estava orando em casa, sozinho, e de repente um ambiente foi tomado pelo um cheiro extraordinário. Que cheiro fantástico. E eu estava estudando, estava lendo. Eu disse, oxe, Rosiane vai sair, não me disse nada. Aí eu fui lá para a porta, né, para ver, né, pensei que era Rosiane. E eu fiquei esperando. O Espírito Santo, meu filho, sou eu. Um perfume que não tinha igual. Um aroma, olha que coisa extraordinária. Pedrão estava lá com esse Senhor, com Jesus Cristo, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da compaixão de Deus, cheio da bondade de Deus, cheio da misericórdia de Deus, cheio dos planos de Deus, cheio da palavra de Deus. Eu estava ali conversando com eles, ensinando para que eles fossem diferentes, para que eles fossem um homem transformado, cheio da presença de Deus. E chega para ele, e aí? O que estão dizendo que eu sou? Qual é o boato aí que está surgindo a meu respeito? Jesus estava em carne. O que estão falando? Pedrão, sempre o Pedrão. Tu? Não é nada disso que estão dizendo aí. Elias, mais um profeta. Conversa. O pessoal não te conhece, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que Pedrão. Aí Jesus disse para ele, Pedrão, tu arrebentou. Porque não foi carne nem sangue, mas o meu Pai tu revelou. De repente, este homem que está cheio da revelação de Deus, mas em seguida, andando mais um pouquinho, era necessário que Jesus fosse entregue às autoridades para que morresse por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e tivesse vida em abundância. Jesus disse para ele, eu preciso descer a Jerusalém, eu vou ter que ser entregue às autoridades. Pedro olha assim e diz, o quê? O cara tinha acabado de ser usado por Deus. Acabado de ter uma revelação que ninguém teve. O quê? Tu vai para onde? Conversa. Queria tirar Jesus Cristo do caminho da cruz. Queria tirar Jesus Cristo do plano de Deus, do propósito de Deus. Ei! Se alguém quiser tirar você do propósito de Deus, presta bem atenção, Deus te trouxe nessa manhã para abrir o teu entendimento, para descortinar a vontade de Deus sobre a tua vida. Estou muito alegre, Jesus. Como eu estou alegre. Aí Pedrão chega para Jesus, conversa, tu vai o quê, para a cruz? O que Jesus disse para Pedro? Arreda-te, Satanás. É o Pedrão. De uma hora para outra ele anda sobre o mar. De uma hora para outra ele deixa de olhar para Jesus para olhar para a circunstância. De uma hora para outra ele é usado por Deus. De uma hora para outra ele é usado por Satanás. Que ele foi usado por Satanás. Em outro momento Pedro diz que seguiria Jesus para qualquer lugar, se necessário fosse. Lá em Lucas 22, versículo 31. Estavam discutindo lá os discípulos. O mais próximo de Jesus. Quem é o maior? Quem é o maior? Sou eu maior. Não, sou eu maior.
E Pedrão lá, eu sou o maior, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor líder, eu sou o melhor evangelista, eu sou o melhor intercessor, eu sou o melhor diácono, eu sou o melhor discipulador, eu sou o melhor líder de célula, eu sou o melhor. Aí Jesus chega lá para Pedrão. Pedrão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos, discipula teus irmãos, cuida dos teus irmãos, pastoreia os teus irmãos, ama os teus irmãos, alimenta os teus irmãos, protege. Olha que legal, Deus é fantástico. Deus está arrebentando nessa manhã. Fortalece. Como é? Respondeu Pedrão. Versículo 33, Lucas 22. Senhor, eu vou contigo para onde for. Que conversa de Satanás está tentando me peneirar e bagunçar com a minha vida? Eu vou com o Senhor para onde for. É para a prisão? Estou contigo. Pastorzão, estou contigo e não abro. Tu quer fazer o quê? Estou contigo, pastor. Eu vou para onde você for, Jesus. Jesus, prisão. Eu sei o que estão preparando aí para você. Eu sei que o Sinédrio está arrumando lá reunião. Eu sei que eles estão preparando algo ruim para você. Eu sei que o Senhor vai lá para a cruz. Eu sei. Eu estou com tudo. Estamos juntos. Estamos juntos, Jesus. É para ir preso? Estamos juntos. Prisão é morte. Juntinho. Estamos juntos. Pedro declara que morreria por Jesus. De modo nenhum o negaria. Pedro estava disposto a não olhar para trás. Eu vou olhar para frente. Eu não vou olhar para trás. Ó, vamos juntos. Não demora muito tempo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Que cabrinha, que vergonha, que humilhação, que covardia. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 66-72. Sabe o que é que muito alegra o meu coração, Alexandre? É que o Jesus de Pedro, o Jesus que estava ali com Pedro, ele está conosco aqui. Ele está aqui com o mesmo propósito, com os mesmos planos. Os planos divinos, os planos de Deus não caducaram. Ninguém consegue aniquilar os planos de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus está lá no céu, guardado no céu. Olha, se porventura faltar essa palavra escrita para aí, você não se preocupe não, isso é só uma cópia. A original está lá do céu e Deus vai revelar esse original na tua vida a cada momento, para você nunca esquecer a palavra de Deus. O que me alegra é que Jesus é o mesmo. O que ele fez com Pedro, ele faz comigo, ele faz com você. Deixa o Espírito Santo, deixa Jesus fazer na tua vida o que está no coração dele. E como tenho dito, a palavra que nós estamos falando aqui não é para Pedro de 2000 anos atrás, é para os Pedros de hoje. Essa palavra aqui é para os Pedros aqui do púlpito. Essa palavra é para os Pedros que estão aí sentados. Nessa madrugada, o Senhor ministrando no meu coração. É fantástico, você não sabe como é fantástico quando você recebe a incumbência de Deus para dar uma palavra, para discipular, para ser líder de uma célula. Deus fala primeiro com você, ministra primeiro em você, trabalha primeiro em você. Se precisar libertar, você vai ser o primeiro. Se precisar abençoar, você vai ser o primeiro. Então a palavra não é para o Pedro que está aí, ó. É para os Pedros que estão aqui. Jesus se revela a Pedro de forma fantástica, extraordinária, como nunca visto.
Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Está lá Pedrão, pescador famoso, experiente, respeitado na família, respeitado no seu meio, na sua comunidade. Passa a noite pescando, não acontece nada. Jesus vai lá. Nós aprendemos o que Jesus fez no barco de Pedro. Jesus chega para ele e diz: lança a rede nessa direção. Ele ouve a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus. Quando ele puxa a rede, tinha tanto peixe, que ele não deu conta de carregar. Júnior, vem me ajudar aqui que a pescaria é grande. Vem, varão, me ajudar. Francisco, vem me ajudar. Samuel, vem me ajudar. Samir, vem me ajudar. Pastor, vem me ajudar, pastor. A pescaria é grande. Aí Pedro se anima. Olha a conversão de Pedro. Pedro não conhecia Jesus. Conheceu através de um milagre. De repente, Pedro, quando viu aquilo, se jogou do barco, lá no chão. Senhor, afasta de mim. Eu sou um pecador. Eu sou um cabra sem vergonha. Afasta de mim. Jesus, como é? Foi porque tu é pecador que eu vim. Foi porque tu erra, Pedro, que eu vim. Eu vim para fazer algo na tua vida, Pedro. Essa foi a conversão de Pedro. Parafraseando, Pedro, o que eu tenho para você é muito grande. Pedro, naquele momento, Jesus chega para Pedro: tu achou que isso é grande? Essa pescaria é grande? Me acompanha. Eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro, eu vou colocar uma rede na tua vida, que tu vai pescar tanta gente, que tu não vai imaginar. Pedro, me acompanha. Pedro, me segue. Tu vai povoar os céus, tu vai saquear o inferno, tu vai libertar vidas, tu vai transformar famílias, tu vai curar pessoas, tu vai expulsar demônio. Pedro, me segue, Pedro. Olha que experiência fantástica, que coisa extraordinária. Imediatamente Pedro deixou a pescaria e foi seguir a Jesus. Pedro, tu vai cuidar de vidas. Se fosse hoje, Pedro, tu vai ter uma célula, Pedro. Tu vai ser pastor de rede, Pedro. Pedro, tu vai discipular muita gente, Pedro. Pedro se tornou um discípulo de Jesus próximo. Um dos discípulos mais próximos de Jesus. Estava ali com Jesus. Estamos juntos. Um apóstolo. Pedro era líder. Nos discípulos, Pedrão líder. Nos apóstolos, Pedrão líder. Pedro estava lá, liderando. Pedro se tornou um discípulo de Jesus, próximo de Jesus, líder dos apóstolos. Antes da queda, ele era um líder no meio do seu povo. E depois da queda, anima aí o teu coração, alegra o teu coração. Para você que por algum motivo entristeceu o coração de Deus, para você que por algum motivo se afastou dos planos de Deus, assim como Pedro era líder antes, Jesus interviu na vida dele, no primeiro momento. Pedro cai, Jesus chega para ele e diz: você vai continuar sendo líder. Vira aí para teu vizinho, seja a boca de Deus, você vai continuar sendo líder. Alain, olha que coisa extraordinária, Alain. Olha que Jesus, coisa extraordinária. Não é porque você está fora da minha vontade, não é porque você me negou, que meus planos cessaram sobre a tua vida. Aleluia. Vamos ver o motivo que levou à queda de Pedro. Pedro caiu. Como nós podemos cair? Pedro saiu do centro da vontade de Deus. Pedrão, gente. Aquele que andou sobre as águas. Aquele que recebeu uma revelação fantástica de Deus. Caiu, pastor.
Pedrão caiu. Diga assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas nós precisamos aprender com a vida de Pedro. Um motivo que levou à queda de Pedro, qual foi o primeiro motivo? Você pode encontrar vários. Eu registrei só alguns. Primeiro, independência de Deus. Isso é grave. Deus não fez a mim e a você para viver independente dEle. Deus não nos escolheu para sermos independentes dEle. Mateus 26, 35, disse Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Eu confio em mim. Eu já conversa, rapaz. Eu sou o pastor Clênio. Eu arrebento. Eu prego. Independência de Deus. Eu não vou para a prisão contigo, porque tu é grande, Jesus. Cadê mim? Até mais. Está indo isso aí? Não, vamos mudar aqui. Está indo isso aqui? Está indo isso aqui? Jesus, olha só, está vendo esses discípulos aqui? Eles podem te negar. Eu não. Eu não. Independência de Deus. Acha que é alguma coisa. Acha que é grande. Acha que não precisa de Deus. Acha que não depende de Deus. Acha que a experiência do passado lhe torna independente de Deus. Primeiro passo da queda. Ó, Pedro caminhando para cair. Se você por algum momento tem se tornado independente de Deus, Deus te trouxe nesta manhã para te acordar. Deus não quer que você caia, de jeito nenhum. O excesso de confiança em si mesmo levou à queda. A confiança de Pedro estava nele, não em Deus. Quando achamos que somos nós e não Deus, a queda está à porta. Vamos junto. A independência de Deus não dá-se-á tão somente ao excesso de confiança em si mesmo, mas também na ausência de confiança em Deus. Quando eu não confio mais em Deus para fazer o que Deus me chamou, pastor. Deus me chamou para ser um homem cheio do seu espírito. Vamos trazer a nossa realidade. Deus me chamou para quê? Para dentro dessa visão. Uma visão para provar os céus. Uma visão para cuidar de vidas. Para proteger vidas. Eu não consigo, pastor, eu não consigo. Eu não tenho a experiência que você tem. Eu não tenho, pastor. Pastor, eu não dou conta, pastor. Pastor, quantos anos tu ministra, família? Mais de 20 anos. Tu é pastor. Independência de Deus. É o início da queda. Segundo motivo da queda de Pedro. O orgulho. Deixa eu passar, porque eu falei sobre isso. Terceiro motivo da queda de Pedro. Isso é legal. Não discernir o tempo. Mateus capítulo 26, do versículo 36 a 45. Pedro não discerniu o tempo. Quando nós não discernimos o tempo, a queda está à porta. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus, entendimento de Deus. O tempo é agora. O tempo é quando Deus fala. O tempo é quando o Espírito Santo ministra. O tempo é quando Jesus revela. Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Diga, é agora. Não é amanhã, meu querido. Não é na próxima semana. Não é no próximo ano. Ah, não. Quem sabe? Pastor, peraí. Eu tenho 10 meninos. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Não está discernindo o tempo de Deus. 26, de 36 a 45. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos, presta atenção, isso é fantástico, tem coisa aqui fantástica, extraordinária. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Jesus chama uns discípulos para estar com ele. Presta bem atenção. Jesus chama uns discípulos para estar com ele. Eu vou repetir. Jesus chama os discípulos para estar com ele. Nessa manhã, Jesus continua chamando os seus discípulos para estar com ele. Não é estar parte dele, é para estar com ele.
Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar. Você não vai ver Jesus Cristo angustiar quando ele estava indo preso pelos soldados dos sacerdotes do Sinédrio. Você não vai ver Jesus Cristo angustiado quando ele está carregando aquela cruz e os cabras sem vergonha, cheios de demônio, chicoteando ele. Você não vê Jesus angustiado quando ele está lá na cruz pendurado. Mas nesse momento, que ele ia beber o cálice da ira de Deus por causa do meu pecado e do seu, Jesus estava angustiado e chamou os seus discípulos para estar com ele. Minha alma está angustiada. Ele sabia o que ele haveria de padecer. E ele chama os discípulos: vão orar comigo. Vamos falar com o Pai. Só Ele pode me ajudar. Só Ele pode me dar força. Só Ele pode me dar esperança. Só Ele pode me dar alegria. Só Ele pode me dar poder para superar esse momento. Vamos comigo, vamos comigo. Você não vê na Bíblia Jesus angustiado em outro momento? E olha o que entristeceu o meu coração. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero. Um abençoado ia enfrentar a cruz. A Bíblia diz que era uma morte dolorosa. A Bíblia faz questão de registrar: ele morreu em morte de cruz. Era a pior morte que existia. Aquele chicote, cada chicote daquele tinha 12 fios. Sobre os fios tinha um pedaço de osso. Quando batia uma chicotada, valia por 12. Eu já falei sobre isso. Rasgava a carne dele. Passa de mim esse cálice. Mas se não for, o que é que diz? Seja como o Senhor quer. Isso é filho. Isso é filho. Não é bastardo. Senhor, não, mas eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Como eu me alegro com Deus, porque quando você está em comunhão com Deus, quando você está em oração com Deus, a sua oração é estar no centro da vontade de Deus, é fazer o que está no coração de Deus. Eu me lembro, eu estava prestes a morar em Maceió, eu já contei isso, mas o Espírito Santo me traz novamente, então vale a pena refletir sobre isso. Eu e minha esposa iríamos morar onde? Maceió, gente. Quem conhece aquelas praias? Hein, Caleb? Fantástico, arrebenta aquelas praias. Se você está em Maceió, tem praia boa. Se você bota o pé à direita, vai lá para Barra de São Miguel, Praia do Francês. Se você põe o pé para o lado esquerdo, Paripueira, Barra Santa. É praia de tudo que é de lado, cada uma melhor do que a outra. E quem gosta de praia, né? Eu gostava muito de praia, eu gosto. Gostava muito de mergulhar, eu gosto. Mas na minha oração, quando eu estava lá, caminhando, seja na areia ou na calçada, eu dizia: Jesus, olha que lugar bonito. Tu arrebentou. Aqui eu estou no lugar que o Senhor fez o céu, a terra e o mar. Lá em Brasília, o Senhor que fez o céu e a terra, o mar. Não dá, né? Então, Jesus, tu é completo aqui, Jesus, tu é completo aqui. Aí eu saí orando, orava, a minha caminhada. 1 hora, 40 minutos, 50, uma caminhada. Eu ia orando e voltava orando. Mas no final da minha oração, eu dizia sempre para o Senhor, e eu tenho certeza que era o Espírito Santo, usando o meu espírito para orar. Eu dizia para Deus: mas Deus, se não for a tua vontade, não me traga para aqui. Jesus ora. Jesus fala com o Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus discerniu o tempo. Ei, discerna o tempo de Deus para a sua vida. O tempo de Deus é hoje, não é amanhã. O tempo de Deus é agora, não é na próxima semana.
Jesus abre o seu coração para eles, e voltando para os discípulos, os mais próximos, pastor, os mais próximos, era aquele que bebia da fonte, antes de chegar para os demais, chegava para eles. Se lembra da parábola da semente do semeador, que Jesus foi lá e falou a parábola? Uma vai cair à beira do caminho, outra vai cair em terra rochosa. Ninguém entendeu nada, quem estava ouvindo Jesus não entendeu nada, não compreendeu nada. Aí chega esses abençoados lá para Jesus. Não entendi nada. Aí Jesus diz para ele, não se preocupa não. Para uns eu falo em parábolas, não entendi nada. Mas para você, eu revelo o mistério. Esse Pedrão, e voltando, achou dormindo. Jesus na maior angústia. Jesus precisava cumprir um propósito divino. Tinha um chamado na vida dele. Tinha algo grande para a vida dele. Ele chama os discípulos. Ele chama hoje eu, você. Ele está nos chamando. Vem comigo. Existe algo grande. Existe algo eterno. Vem comigo. Aí Jesus nos encontra como, pastor? Dormindo. Fora da vontade dele. No momento que mais Jesus estava precisando. Mané. Estava dormindo. Dá vontade de dar um cascudo em Pedro, não dá? Mas antes de pensar no Pedro, faz assim na sua cabecinha. Ó. Muitas vezes nós estamos dormindo. Não estamos discernindo o tempo de Deus, pastor. Não estamos discernindo o momento de Deus. O momento de Deus. Deus tem um momento para a nossa vida. Deus tem um momento para o Ministério Internacional de Deus. Deus tem um momento para os membros dessa igreja, para os familiares do membro. E o tempo é agora. E eu não vou deixar de discernir o tempo de Deus. Jesus abre o seu coração. É o único lugar que ele diz que está angustiado. Jesus ia se colocar no seu lugar. Esse foi o momento que Pedro estava dormindo. Quantas vezes nas horas mais importantes das nossas vidas, nós não oramos. Nós dormimos. Estou cheio de luta. Minha família está cheia de luta. Meu cônjuge está com problema. Meus filhos estão com problema. Deus tem algo grande para mim. Tem um chamado para mim. E o que é que eu estou fazendo? Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Enquanto Jesus é fortalecido na oração. Olha só que coisa extraordinária. Jesus estava orando. Ia passar por morte de cruz. Enquanto Jesus era fortalecido na oração a ponto de caminhar para o sacrifício. E nesse momento sem angústia. Jesus não tinha mais angústia, não tinha mais tristeza. Pedro, sem perceber, dá mais um passo para a queda. Não discernir o tempo de Deus para as nossas vidas. É um passo para a queda. Jesus era fortalecido na oração. Entendeu o tempo de Deus. Foi orar. Foi o que Deus fez? Tu está angustiado? Deixa comigo. Eu vou te fortalecer. Quem sai da presença de Deus sai com poder. Ele não teme nada na vida. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo das provações, ele não tem medo dos desertos, ele não tem medo das lutas, ele não tem medo da dificuldade, porque ele sabe que na hora que ele colocar o seu joelhinho no chão e buscar a presença de Deus, Deus vai se manifestar com poder, Deus vai renovar, Deus vai fortalecer, Deus vai restaurar, Deus vai pegar na mão dele, vai seguindo na frente dele, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro e dá para ele o tesouro escondido. Atitude de quem ora. Jesus. Atitude de quem discerne o tempo. Jesus. É para ser o quê? Quer mudar a estrutura da igreja? Mude. Era cômodo para a gente. Muito prático para a gente. Chegar aqui para você, pregar domingo pela manhã.
jejuei, orei, pedi uma palavra de Deus, Ele me deu. Agora vou embora. Agora é com você. Sistema tradicional é muito bom para pastor. Não tem nada a ver com quem tem esse sistema. Problema pessoal. Mas para nós, Deus chega para a gente com 60 anos, a margem de 61. E Deus chega para mim e diz, mudar. É tempo de mudança. Eu não te chamei para ser um sistema tradicional. Eu te chamei para ser um sistema celular. Eu quero mudança. Eu quero ver os meus filhos sendo cuidados. Eu quero ver meus filhos sendo discipulados. Eu quero ver os meus filhos sendo amados, sendo protegidos. Mudança. Se antes eu tinha alguma folguinha, agora eu não tenho folga nenhuma. Aí vai dizer para mim, tu está cansado? Me acompanha. Acompanha o velhinho aqui de 60 anos. 2h eu fui dormir. Alegre. Pedindo a Deus para amanhecer logo o dia. Animado. Eu cheguei aqui animadão. Feliz da vida. 5 horas eu dormi. Entendo o chamado de Deus. Entendo o propósito de Deus. Entendo o plano de Deus. Entendo o tempo de Deus. Muda, meu filho. Legal. Quem manda em mim? Eu? É ruim, é? Me lasquei todas as vezes que eu decidi sozinho. Mas me lasquei que você não tem nem ideia. Arrebentei. Rachou até o chão. Até onde eu estava, era maldito. Me lasquei por não entender o tempo de Deus. Quem manda em mim? Papai do céu. Errar, tudo bem. Permanecer no erro é burrice. É uma coisa que eu não sou, é burro. Eu não, aqui não. A atitude de quem ora. É para mudar? Eu mudo. É para ter sala? Vai ter. É para ter TLC? Vai ter. É para ter Tadel? Vai ter. Por quê? Quem manda é Ele. Quem manda é Ele. É para orar mais, Jesus. Olha que eu gosto de orar. Quem me conhece sabe que eu gosto de orar. É para orar? É para pegar a relaçãozinha dos oficiais da igreja, um a um. Eu tenho uma relação de vocês, dos oficiais dessa igreja, um a um. Samuel, Débora, Samir, e por aí eu vou, um a um. Depois eu pego a minha célula, tenho 2 células. Depois eu pego o nome de vocês, um a um. Pá. Depois eu pego os pedidos de oração que vocês fizeram. Um a um. Ó, Papai do céu, olha que Betão pediu, Papai do céu. Senhor, o que Patrícia pediu, Jesus. Está aqui, Jesus, vai lá, Jesus. Nós vimos, né, que a oração atrai a onipresença e a onipotência de Deus. Um a um. Aí você poderia dizer, você está cansado, é ruim, hein? É ruim. A atitude de quem ora, enfrenta com vigor, enfrenta com alegria, enfrenta com paz, enfrenta com gozo a mudança que Deus tem para a vida da gente, o chamado que Deus tem para a vida da gente. Mas olha a atitude de quem não ora, versículo 51. E eis que os que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Carnal. Está lá. Vem cá, por favor. Jesus aqui, ó. Jesus saiu do monte, orando. E o mané, Pedrão, dormindo. Aí chegam os soldados, lá do sacerdote, para prender Jesus. Pedrão aqui, né? Não entendo o tempo, o chamado de Deus, o propósito de Deus. Aí chegam os soldados. E aí, quem é Jesus? Aí Jesus... Sou eu. Aleluia. Obrigado. Sou eu. Imediatamente o povo cai por terra. Está procurando quem? Aquele que vai cumprir o propósito de Deus? Aquele que foi escolhido para o chamado de Deus? Aquele que não abre mão do propósito de Deus? Estou aqui. Sou eu. Tem uma setinha assim, o dedinho dele. Sou eu, Jesus. Por quê? Era um homem de oração. Aí Pedrão, carnal,
temperamental. Quem manda sou eu. Como é? Tu vai prender o meu Senhor? Pegou a espada, pum, cortou a orelha do soldado Malco. Carnal. Não é Deus que dirige. Obrigado, pastor. Não é o Espírito Santo que dirige. Ele age pela carne. Se você chama para fazer, eu não vou nada. Eu tenho mais o que fazer, pastor. É o seguinte, eu sou assim, viu? Eu sou assim. Carnal. Não entende o tempo de Deus. Eita, Jesus. Quando isso acontece, a queda está à porta. Olha que Jesus extraordinário. Eu vou só dar esse quarto motivo. E vou para a conclusão. Mas vale a pena isso. Me perdoe o tempo. Quarto motivo, eu tenho outros motivos. Vou falar só sobre isso aí. Mateus 27, 58. Jesus é preso. É levado ao sinédrio. Ali vai ser julgado. Ali vai começar a tortura. O espancamento. A desonra. A humilhação. Por algo que ele não fez. Fui eu. Foi você. Pedrão. Olha o que diz o versículo 58. O cara era crente. Pastora Bruna, ele era discípulo de Jesus. Ele era mais próximo de Jesus. Ele recebeu revelação que nenhum outros discípulos tinham recebido. Foi ter com Pilatos. Jesus foi lá, levaram Jesus para Pilatos. Pediram o corpo de Jesus. Não é esse versículo não. Mateus 26, 58, 27, meu filho, é 26. Eu vou ler aqui. Mas Pedro, quando Jesus está preso, Mateus 26, 58. Mas Pedro o seguia de longe, à beira da queda. Agora Pedro ficou na beirinha da queda. Seguia Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos. Uma pergunta que não quer calar. Será que tem cristão hoje? Será que tem crente hoje que segue Jesus de longe? Crente que não quer compromisso com Deus? Crente que não quer correr risco para Deus? Crente que não quer enfrentar desafios? Será que tem? Será que aqui não tem, não? Porque essa palavra é para a gente. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Será que não tem crente hoje seguindo a Jesus de longe? É crente. Mas é o seguinte, tu fica aí, Jesus. Eu fico aqui. Vem à igreja, mas não tem compromisso com Deus. Não tem. Ele segue Jesus de longe. Está lá, ó. Jesus está lá no final, o pastor Silva está lá. Jesus lá. Estou de olho no Senhor, estou aqui, estou olhando o Senhor. Mas o negócio, tu aí e eu aqui. Será que tem crentes fazendo isso hoje? Será que nos púlpitos não tem liderança, pastores, seguindo Jesus de longe? Será que nós estamos seguindo Jesus de longe? Aqui, queda, precipício, angústia, amargura, tristeza, solidão, tudo está esperando lá embaixo. O último motivo. O que é que acontece? Nós conhecemos. Ele nega Jesus Cristo. O que mais me negou a Jesus?
Jesus é entregue às autoridades. Segura aqui para mim. Pedrão, a Bíblia diz que ele chorava. Quando Jesus fitou os olhos dele, Jesus estava lá, coroa de espinho, cacetada, humilhação, rasga as vestes dele, humilha ele. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele negou Jesus, a Bíblia diz que mesmo nesse momento que Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos em Pedro. Meu querido, sabe o que isso quer dizer? Jesus não desiste de você. Mesmo você querendo andar longe dele, mesmo você não entendendo o tempo de Deus, mesmo você querendo ser independente de Deus, eu posso garantir para você a luz da palavra, agora, neste exato momento, os olhos de Jesus estão sendo postos em você, um a um, para mim, para você, que está andando indiferente, independente de Deus, que negou o chamado de Deus, que não ora, que não está junto com Jesus, que quer distância de Jesus. Vira aí para teu vizinho, Jesus não desiste de você. Para ele eu posso dizer que eu conheço o coração. Mesmo que tu negue, Jesus não desiste de você. O amor dele por você, Samuel, não está se você é líder de célula ou não é líder. Se você é pastor ou não é pastor. Se você entende o chamado ou não entende. Deus resolveu te amar. Fitou os olhos nele. Aí Jesus ressuscita. O anjo vai lá e diz assim, diz para os discípulos. Fala para os discípulos que vão lá para Galileia. Sai daqui. Vai para lá, anda 100 quilômetros. Sai do sul, vai lá para o norte. E diz a Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi pescar. Pastor, que revelação. Deus revelou-se para Pedro. Tinha algo para Pedro, para falar com Pedro. Está lembrado? Lá atrás, quando Deus se revelou para Pedro, Jesus se revelou para Pedro, eu vou fazer de você o quê? Pescador de homens? Ele desistiu do chamado dele. Ele foi pescar. Não quero mais ser discípulo. Eu não tenho condições de ser discípulo. Como é que eu vou ser discípulo? Eu vou continuar sentado na bendita cadeira que o pastor comprou. Eu não tem jeito, eu não tenho chamado. Eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha empresa. Eu vou fazer, eu não sou mais apóstolo. Eu não tenho mais ministério de Deus. Eu não tenho mais chamado de Deus. Eu desisti do plano de Deus. Eu desisti do chamado de Deus. Ele foi pescar, voltou para aquela vidinha. Mas Jesus não desistiu dele. E Jesus vai ao encontro de Pedro. E faz 3 perguntas para ele. Você pode conjecturar em várias coisas, mas eu quero concluir aqui. 3 perguntas. Para um homem que andou independente de Deus, para um homem que autoconfiança nele, dependência dele, não de Deus, para um homem que não entendeu o tempo de Deus, para um homem que negou o chamado de Deus na vida dele. Jesus vai para ele e faz 3 perguntas, mesmo sentido. Profundas verdades, mas eu quero simplificar por causa do horário. Chegou para Pedro e disse assim: Pedro, eu nunca desisti de você. Mesmo você dizer todas aquelas coisas e não fez nada do que você disse, mesmo você ter me negado, Pedro, mesmo você dormindo na hora que eu mais precisava,
Pedro, eu vou te fazer uma pergunta. Tu me amas? No começo eu falei que hoje eu sou o Pedro. Nós somos os Pedros de hoje. Se coloque de pé, por favor.